Em uma hora eu aprendo. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Eu, a Marina, a professora Jaqueline, né? E todos vocês, nós temos hoje alguns. Daqui a pouco entram mais participantes que eu sei. Eu queria ver com vocês. Estão me escutando bem? Se não estiverem escutando, vocês me falem, tá? Para que eu possa melhorar aqui o som, a gente faça alguma coisa. Eu fiz duas postagens essa semana de cursos, né? E aquele que está do colégio de aplicação, que foi Boa postado. noite. Oi, boa noite! Tem um do colégio de aplicação que as inscrições já terminaram, tá? Eram só vagas que tinham sobrado. E o colégio de aplicação é um colégio que é um colégio da URGS, ele funciona lá na agronomia. E ele abre inscrições uma vez por ano, e aí as pessoas vão lá por sorteio, né? Mas ele tem o ensino fundamental, o ensino médio, tem EJA, mas já terminou as inscrições esse ano. O que a gente postou também foi a questão do Enseja, tá? O Enseja, então, eu botei ali o link que é para entrar. Ele facilita a vida de vocês, imigrantes, porque ele ajuda a validar, ele valida a escolaridade de vocês de um modo mais fácil. Ontem eu conversei com uma menina que do curso, e ela já fez o ensino fundamental e médio, né, no país dela. Aí ela quer fazer o Enem, ela quer fazer o vestibular, tudo bem, pode fazer, mas ela tem que validar o diploma dela. Isso é uma norma, não é uma lei que eu fiz, ou que a URGS fez, ou que Porto Alegre fez. É uma lei do Brasil, isso. Em outros países também existem essa lei, né? Que a gente, para um médico aqui, ele tem que validar o diploma dele para lá nos Estados Unidos, ou na França, ou em Portugal, seja onde ele for. Um advogado também, né? Então, e aí você tem que pegar esses documentos, assim, físico, pegar a folhinha dos documentos, levar no consulado lá do país de vocês para validar. Eu sei que é uma burocracia, não sei qual é a burocracia, né? Mas conversando com a professora Jaqueline, ela me explicou mais ou menos assim. E é toda uma burocracia, tá? Então, para que fique mais fácil, as pessoas que tiverem vontade podem se inscrever no Enseja, tá? O Enseja é um exame que vai te dar um certificado, um diploma de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, né? E aí, só que você tem que estudar um pouquinho, mas ali no site que eu passei para vocês, eles têm informação de conteúdos que caem, inclusive tem provas dos anos anteriores para estudar. Porque onde vocês precisam mais. Boa noite. Oi, Mami. Boa Precisam noite, mami. mesmo é na língua portuguesa, né? Matemática, física, química, é meio que universal, a geografia é meio que universal também, né? A história também é universal. O que vai pesar para você seria a língua portuguesa, que vocês já estão estudando, tem muitos conteúdos que vocês já podem estar aptos já para aplicar nessas provas, e estudar um pouquinho de história e geografia do Brasil, né? E aí, como a prova vai ser só em abril, quem fizer a inscrição agora tem bastante tempo aí pela frente para estudar, entende? Então, é uma maneira mais fácil de vocês validarem e participarem dos cursos e concursos vestibulares que a gente tem aqui ou em qualquer região. Tipo, a URGS, ela agora está fechada, né, as inscrições, porque teve essa coisa toda de pandemia, tal, que ainda está tendo, né? Então, o vestibular dele já. Agora é só as novas inscrições lá por junho, julho, saem inscrições novas para o final do ano. É um ano todo para estudar para o vestibular. O Instituto Federal, da onde a gente faz o curso, é onde eu estudo, onde a Marina estuda, onde a professora Jaqueline dá aula, nós vamos ter agora um processo seletivo. Vamos ter, assim, pela nota do Enem, quem participou do Enem, e algumas vagas vão ser destinadas a sorteio. Mesmo assim, precisa estar com diploma válido. Aí tem outras universidades, porque se você, por exemplo, faz o Enem, está validado o teu diploma e tu faz o Enem,
tu pode concorrer a qualquer universidade, pelo SISU, que é um sistema de entrada na universidade, qual é o nome do outro? É ProUni. ProUni, tá? Que também é um programa que dá bolsa de 50% ou de 100% e em universidades pagas, tá? Eu tenho uma filha que fez pelo ProUni, no IPA, com 100% de bolsa, e a outra fez pelo SISU na URGS, tranquilo. O outro também, todos os meus filhos usaram o SISU e ProUni, sabe? Então, vocês têm que pensar em como vocês vão validar essa certificação de vocês, tá? Então, eu espero que tenha ajudado ali aquelas publicações que eu fiz essa semana e que se alguém não tiver mais alguma dúvida, eu só não consigo ajudar vocês assim com assuntos referentes à Polícia Federal, essas coisas, porque realmente eu não tenho conhecimento disso, tá? Que... Teríamos que pesquisar mais a fundo. Bom, o tema de hoje, que eu escolhi para a gente discutir hoje em aula, assim, já que estão os dois grupos hoje, é uma coisa que eu gosto muito, assim, sabe? Eu já discuti isso com alunos quando eu trabalhava no LAD o ano passado, com a professora Jaqueline, porque os alunos vêm com muitas dúvidas em relação à língua, né? A gente tem muito medo da língua portuguesa, a gente tem muito medo. Assim como eu tenho medo da língua espanhola, da língua inglesa, da língua francesa, entende? Porque não é o meu universo, né? Mas a gente tem que ter em mente, por exemplo, que a língua é uma coisa viva, ela está junto com a gente, sabe? Ela se movimenta conforme o movimento, ela vai se transformando conforme a sociedade se transforma. Então, ela é uma coisa que O som está muito baixo, não consigo entender nada. tá baixo ainda. É Vamos que ver. não tá. Não sei. Melhorou, tá bom? Só tá O baixo. som tá bom, né? O som tá bom. Pode ser o É, celular Jor, não é. dele. Mas É, o eu ia som tá muito perguntar. bom, né? Não é o celular ou o volume não tá baixo? Fala com o aluno aumentar Aqui o tá bom. volume do celular Aqui dele. O tá som tá bom, né? ótimo aqui. Ah, então tu Pessoal, já não esqueçam de colocar o nome no chat, tá? Pra nossa chamada, assim, pra gente saber quem tá presente. Bom, meus cachorros estão latindo, mas eu não vou fechar o microfone. Bom, então como a língua ela vai, sabe, se movimentando conforme a gente vai se movimentando, ela tem as suas transformações, né? E ela tem uma parte dela que é muito bonita, que é isso que a gente cria no dia a dia, sabe? Que a gente é capaz de fazer com ela e se entender com ela, sabe? A língua é o que não é o que nos define, ela é a que nos une também, sabe? Ela nos define enquanto identidade. Ó, eu sou francês, eu sou inglês, eu sou espanhol, eu sou português, mas a língua ela tem que unir a gente, né? Então as palavras não precisam separar as pessoas e a gente não precisa ser formal o tempo todo. Então eu vou passar para vocês os slides e com a ajuda divina vou conseguir. E vamos lá, apresentar agora. É uma janela, né, que eu coloco, né? Vamos ver. Selecionar uma janela, senão tu vai ter que puxar aí para mim. Deixa eu ver o que é que eu boto aqui. Eu tive que entrar pelo Mozilla, porque o outro meu não está funcionando. Deixa eu ver se consigo. Ai, não é possível, não posso fazer. Deixa eu ver. Por que eu preciso de permissão para compartilhar a tela? Ué, Você precisa conceder permissão para compartilhar a tela. tá no teu e-mail ou alguma coisa assim, ou tá Tá no no do do curso? curso, tá no drive do curso. Ó, você precisa conceder as permissões para compartilhar a tela. Qual Tá, permissões eu que posso tentar, precisa? só que eu tô pelo celular. Vai ter que esperar um pouquinho pra mim ligar o computador. Vou tentando, peraí, não é possível. Ai, não é possível acontecer isso. Sempre uma coisa. Vou lá, apresentar uma janela. Ué, 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 ué. Ai, que bom que tem bastante gente, né, na aula hoje. Tela inteira. Permissão da onde agora?
Vamos esperar a Marina lá, ela me dá uma ajuda para botar o... para colocar, eu não estou conseguindo botar a aula, sabe? Boa noite, Sula Maria. Tudo bem, Nive? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo, que maravilha. Cadê Sula Jaqueline? Bom, enquanto a Marina tenta botar a aula lá para mim, a gente vai conversar. Vamos conversando sobre a linguagem, tá? Então, eu estava pesquisando questões de língua portuguesa, porque a gente precisa saber da língua para essas questões que aparecem no Enem, que aparecem em concursos, que aparecem até quando a gente vai em algumas empresas, que a gente faz processo seletivo, às vezes a segunda etapa são coisas que tu tem que responder referente a conhecimentos gerais. Né? Tem empresas que fazem 10 perguntas, 50 perguntas, tem empresas que pedem para você, escreva algo sobre você. Como é que tu vai escrever algo sobre você se você não sabe a formalidade da língua, né? Aí eu tinha uma questão hoje, deixa eu ver, uma questão que eu achei no preparando a aula que perguntava as diferenças e a semelhança entre linguagem, entre língua e entre fala. Aí eu fiquei pensando, bom, é um bom tema para a gente discutir. Qual é a diferença, né, da linguagem, da língua e da fala? Aí a fala é essa coisa de eu pronunciar, né? O trabalho, o livro, as vogais, as letras, juntar e formar palavras. Isso é a fala, né? Claro que essa é a fala, essa é a oralidade da gente, né? Porque aí o que é uma língua? Oi, Leti, boa noite. O que é a língua? A língua é a língua francesa, a língua inglesa, a língua indígena, a língua de sinais, libras, a língua portuguesa, a língua espanhola. Não, mas daí eu pensei, então eu já sei o que é uma fala, eu já sei o que é uma língua, e o que é uma linguagem? Né? Aí eu selecionei um conteúdo sobre linguagem para a gente ver como a língua não tem que ser assustadora, como ela pode se ajustar na nossa vida a todo tempo. Sinto muito, não estou conseguindo passar ali. Eu tô tentando aqui, eu tô ligando no computador. Só mais uns 5 minutinhos eu consigo. Eu não sei o que aconteceu. Diz que eu não posso, que eu tenho que ter permissão. Permissão de quem? Eu estou no institucional. Pois é, nunca aconteceu isso também. Tanto na tela inteira como na outra, me parece. Você precisa conceder as permissões para compartilhar a tela. Será que tem alguém tentando entrar? Acho que não, mas nunca apareceu isso, não sei o que quer dizer. Que estranho, é só comigo. Ó, vou te falar. Tem 16 pessoas pelo chat e tá todo mundo ali. Não, mas é só comigo mesmo. Acho que é um benzer, é bom. Quem fala em benzer? Benzer é bom. Que horror. Vamos lá. Nós podíamos ir conversando. O que vocês entendem por linguagem? Alguém gostaria de abrir o microfone e falar? Qual é a diferença para vocês entre linguagem, entre língua e entre fala? Gostaria de ouvir vocês também. Ninguém está disposto a dar uma opinião, a se arriscar? Como, professor? Qual é a diferença para você entre linguagem, língua e fala? Ou, para mim, a diferença que tem entre linguagem, língua e falar. Linguagem
como posso dizer? A língua principalmente é é um tipo de conversação ou gente de um país usa para conversar. Falar, para mim, acho é um verbo ou não? Um verbo, Eu tenho o verbo falar. verbo de falar, né? A falar. Uhum. A linguagem, linguagem, linguagem é quando a gente, como posso dizer isso? Linguagem. Vamos lá. Linguagem é quando a gente está conversando, tem um som que Boa noite, boa noite. A linguagem é quando tem um som, o que mais? é um som A, lin- que sai na boca da gente, né? Linguagem A linguagem. é, É mais ou a menos assim. linguagem, para mim, a linguagem é a maneira de comunicar. A maneira como. De comunicar. é uma maneira da gente falar, né? Sim. Aham. Porque tem várias linguagens. Tem linguagem gestual, tem linguagem visual. Entendeu? E. A técnica de Aham. comunicar. Isso mesmo. Aham. Vamos ver se. Deixa eu ver. Ai, não consigo. Para, cachorro. A linguagem ela tem de várias formas, né? Eu tenho, como eu expliquei para vocês, a língua ela se define de onde você veio, né? Isso. A língua francesa, a língua espanhola, a língua. Oh, professora, Hum, a língua é a mesma com o idioma, né? a língua é o idioma. Ah, tá. Para. Uhum. A língua é o nosso idioma. Isso. A fala é o nosso falar, o nosso jeito de pronunciar as coisas, né? Ah, então tá. E a linguagem é a maneira como a gente se expressa. Ah, então tá. É a maneira como as coisas chegam até a gente, como a gente chega até as pessoas, como a gente se comunica. Essa é a linguagem. Aham. E a linguagem, por exemplo, de... Vocês acham que isso aqui é uma linguagem? Entendo. Isso aqui é uma linguagem? O calendário é uma linguagem? Uhum. É uma linguagem. Né? É a maneira como aqui está como está comunicando para a gente, que mês é, que dia é. Né? Isso aqui é uma linguagem? Então tá. Entendo. Linguagem, isso é um tipo de linguagem, porque é uma mídia, né? Isso, ali a Jaqueline colocou para gente. Placas de trânsito é um tipo de linguagem. Placas de trânsito é um tipo de linguagem. Quando Então você vê tá. o sinal não for, pare, dobra à direita, dobra à esquerda, né? Pode dobrar aqui, pode dobrar ali, não pode, pare. Esse é um tipo de linguagem, né? Das placas Então de tá. trânsito. Quando você vê aquelas placas em hospitais, por exemplo, silêncio, Eles são iguais e linguagem. é um tipo de linguagem. Quando você vê símbolos, por exemplo, o símbolo da paz, né? É. Paz e amor, assim. Isso é um tipo de linguagem. Quando você pisca o olho, é um tipo de linguagem. Quando você dança uma música, é um tipo de linguagem. Ó, vamos ver, ó. Vamos permitir.
Vamos ver se a coisa já conseguiu pra gente. O PowerPoint é tão bonitinho, eu queria apresentar ele. Queria apresentar ele para vocês. Só comigo que acontece isso. Mas daí vamos conversando. Tá, daí quando a gente dança, é um tipo de linguagem, é a linguagem corporal, o corpo da gente fala. O corpo da gente fala tanto física como mentalmente também. Se você vê alguém correndo na rua apressado, a linguagem do corpo dele está dizendo o quê? Ele tá apressado. Ele está correndo por esporte. Quando você vê alguém dançando, a linguagem do corpo está se expressando, como que é a dança do cisne, que é aquele balé, né? Quando é um funk, a linguagem do corpo vai dizer para ti qual é o tipo de dança. Se não tiver música nenhuma e uma pessoa estiver dançando na tua frente, pelo movimento dela, tu consegue imaginar que música ela está dançando. Tem o jogo da mímica, que é muito bom também. É uma linguagem corporal, né? Quem é que nunca brincou do jogo da mímica, né? Aqui em casa, na pandemia, eu moro com 2 filhas, e aí a gente não estava saindo nenhuma das 3 numa época assim. Eu estava fazendo trabalho remoto e eu também. Então, de noite a gente brincava, sabe? Cada uma na sua cama fazendo um jogo da minha. Que animal eu estou imitando? Que filme eu estou imitando? Eu estou fazendo gestos, sabe? A gente brinca muito com criança também. Ou aquela coisa de acender uma vela, daí tu bota a tua mão e a tua mão aparece lá na parede, no jogo de sombra. É uma forma de linguagem também. Os símbolos dos surdos falando também. Fala. Os surdos também é uma forma de linguagem. A língua de sinais, ela é uma língua, tá? Ela aqui, por exemplo, ela é a segunda língua de cada país, mas ela é uma forma de linguagem. Quando o surdo fala, quando ele fala com as mãos, ele vai gesticulando, que ele está triste, que ele está alegre. Eu não sei os sinais de Libras. Eu fiz um curso básico uma vez, mas como eu não pratiquei, realmente eu não lembro, assim. Nem os sinais, os primeiros sinais. Aqueles básicos. Eu lembro que o meu sinal era assim, eu não sei, não me lembro. Era assim, acho que eu estava rindo, alguma coisa assim. Eles me deram esse sinal. Então, os sinais deles é uma linguagem. É a linguagem deles que é corporal, acaba sendo uma linguagem corporal, é como eles se comunicam, né? E é uma linguagem que ela tem um histórico também. Ela tem uma gramática, ela acaba sendo uma língua e dentro dessa língua ela tem a sua gramática. Tem o seu jeito de aprender, o seu jeito de flexionar as coisas, né? Ô, professora. Oi. Eu sou Elites. Sim, tudo bom? Tudo. Mas para mim, a linguagem é uma forma de conversar também, de falar com a gente. Com certeza. É uma forma de conversar. Porque é um meio de comunicação, né? Sim. É um meio de comunicação. Porque a gente que tem uma forma de falar fino, falar com amor, e o outro tem uma forma de falar bruto com a gente. Aham. São a maneira como as pessoas se expressam, né? Essas expressões da fala, né? Sim. O corpo. Por exemplo, você sabe quando uma mãe ou um pai está zangado, né? Só pela cara deles. Sim. Né? Então, é um jeito de linguagem. Às vezes um pai só olha para um filho, não quer dizer nada. Já ele sabe o que diz seu pai. Já sabe o que diz, já sabe o que se prepara, né? Às vezes isso é muito comum, né? Sim. A gente ter essas lembranças assim
de quando o pai fala e a gente fica quietinho, não diz nada. Ou quando uma pessoa faz assim, por exemplo, né? Olha pra gente, faz assim. Geralmente aqui no Brasil isso aqui é corre, manda, sabe? Ou faz assim, vai, né? São formas, são o jeito que tu te expressa e que é válido, é maneira de se comunicar, é jeito de se expressar, é jeito de se unir, é jeito de viver, é jeito de falar. Então, a gente não precisa viver na formalidade, não precisa. A gente tem que lançar mão de todas as formas de linguagem para que a gente consiga se localizar, consiga estar em algum lugar e ser em algum lugar. Ah, outra coisa, por exemplo, também, placas, né? Placas eu já falei do sinal de mão, linguagem corporal. E essa linguagem, ela é de duas formas. Ela é uma linguagem que ela é verbal e é uma linguagem que ela não é verbal. Né? E a linguagem, quando ela é verbal, se refere a verbo. Então, quando ela é verbal, ela tem que ter uma palavra. Né? Se tu vê uma placa escrito pare, ela é verbal. Agora, se tu vê uma placa com o P cortadinho, tu já sabe que é pare. Mas ela não é verbal, ela é só um símbolo. Né? Então, a linguagem, ela tem também as suas divisões. Ela pode ser a linguagem verbal, linguagem não verbal. Né? Mas isso são coisas que as pessoas, que os estudiosos, que os gramáticos, que os linguistas vêm estudando e vêm denotando, vêm classificando. Né? E que no nosso dia a dia isso vai acontecendo e a gente não quer nem saber se é verbal ou não é verbal. Eu quero saber. Lá eu fui pela rua e vi uma placa com o nome da rua. É uma comunicação verbal, tem o nome da rua. Mas aí, quando eu fui atravessar a rua, tinha uma placa com o P, cortadinho. Eu sei que eu tenho que parar, né? Sinal de parar. Aí eu entrei num lugar, tinha um desenho de um cigarro com cortado. Eu sei, ela não é verbal, mas ela está me avisando que ali não pode fumar. Aliás, fumar não pode em lugar nenhum, né? Nem nunca. Cortar isso da vida da gente. Mas tem gente que fuma e tem toda a liberdade para isso. Placas, por exemplo, escrito perto de escolas, né? Está escrito cuidado, escola. Ela é verbal, ela está escrito cuidado, escola. Então, o motorista de já sabe, ó, vou diminuir a velocidade, que aqui tem uma escola. Então, isso não é comunicação? E na medida que eu tô entendendo, eu sei a língua. Eu sei da língua. Então, não é um pânico, um pavor. Eu tenho que saber a língua portuguesa. Se eu não souber a língua portuguesa, eu estou ferrado. Você está ferrado se você inventar de escrever tudo errado. Por isso que tem as normas, né? Tem a parte formal da língua, que a gente chama de parte coloquial da língua, né? Que é aquela coisa assim, hoje eu estou passando bem, hoje eu vou às compras, ontem eu fui viajar, ou aquela parte formal de empresa, que tem nos relatórios, ou então tem em e-mails, né? Prezado senhor, venho através desses informar que, sabe? Aí continua, né? Essa é a linguagem formal, que tem que seguir concordância de verbo, que a gente não diz assim num e-mail, nós fumo ali, porque fumo não é verbo, fumo é fumar, né? Mas algumas coisas, algumas pessoas falam fumo. Então, você não pode escrever isso num e-mail, não pode pôr isso no seu currículo. Nós fomos de outro lugar, nós saímos de algum lugar. Então, tem que haver na linguagem formal e coloquial essa concordância, essa coisa que deixa a linguagem bonita, sabe? E que, agora, com amigos, que é a linguagem informal, a gente pega, mano, como você... Tu não diz assim, Marina, como você está? Tu diz, Marina, como você está? E é normal, você entendeu e ela me entendeu. Olha, ela está conseguindo passá-la para gente, vamos ver. O que eu não consegui fazer aqui, ela já está fazendo lá.
Eu estou vendo primeiro, eu não sei se vocês estão vendo se essa imagem está de bom tamanho. Será que está? Onde fala linguagem, língua e fala, será que está de bom tamanho ou tem que aumentar? O que vocês acham? Né? Na linguagem formal, a gente coloca assim, como você está? Né? Uma pergunta na linguagem Saiu formal. a apresentação. Sabe, é Saiu. que eu tô apresentando pelo celular, é bem difícil. Tá, então eu vou colocar de novo. Tava muito pequeno? Tava bem pequeno. Ah, é que meu notebook não deu jeito. Será Não que carrega as estranho coisas. isso? Meu. Será que a Jaque não consegue? Pra mim, Ela foi mandou no grupo. Mandou. Eu mandei por e-mail pra ela. Eu mandei no e-mail. Não chegou pede já? pra ela botar ali, eu consigo. Sei lá, meu computador hoje é assim, quando é fone é computador, quando é computador é webcam, sei lá. Tá, e Aí eu daí, descobri que dava pelo celular, mas não soube mexer naquilo dali. tá, deixa eu ver onde é que eu tava falando lá atrás, que eu já esqueci. Tá, eu tava falando assim, na linguagem formal. Oi, Marina, como você está? Oi, Demba, como você está? Oi, Eli, né? Como você... Agora, na linguagem de amiga, como você tá? Daí o amigo, tô bem. Na linguagem formal, a pessoa diz, eu estou bem. Mas na linguagem dessa de amigo, eu tô bem. Sabe? Ou até no Rio Grande do Sul a gente usa muito assim, mano, tô tri. Você não entendeu que ele tá bem? Então, essa é a linguagem que aproxima a pessoa, que une a pessoa e que também causa outras coisas que a gente não gosta de falar. Então, esse medo da língua portuguesa nós temos que abandonar. É que a gente tem que viver da linguagem, tem que viver do entendimento e usar a formalidade quando ela é extremamente necessária e deixar de ter medo de falar e se impor porque não entendeu, sabe? Ou porque não sabe escrever. Então, a gente tem o curso que a gente apresenta toda a parte formal da língua. Isso é importante. A gente aprende na alfabetização das escolas, né, nas escolas, porque a gente tem que ter ideia disso, a gente tem que conviver com isso. Se tu vai, por exemplo, montar um currículo para uma empresa. Eu não sei se você tem dificuldade de montar currículos, que a gente podia ter uma aula sobre isso também. Mas se você vai botar um currículo para uma empresa, não compre currículos pronto, tá? De livraria. Ele exige muita coisa. Procure montar um currículo de vocês, coloque, vai pedir o nome, vai pedir a tua origem, tudo. Aí vai pedir formação escolar, tudo. Aí quando pedem ali, descreva suas habilidades. Então, mano, eu sou ligeiro, eu sou rápido. Não, tu vai colocar. Eu sou uma pessoa prestativa, eu sou uma pessoa disposta, né? Você vai montar um texto com vírgula, com as palavras bem acentuadas, com aquela concordância. Agora, e na entrevista também. Você não vai chegar para um chefe teu e dizer: eu estou aqui precisando muito desse trampo, eu quero trabalhar mesmo, estou na maior fome, estou na maior necessidade. Não, você tem que se comportar e usar a parte coloquial da fala. Boa noite, Maria. Oi, tudo bom? Olha, eu estou Tudo aqui me bem. candidatando a essa vaga, porque eu me sinto capaz de assumir essa vaga, porque eu sou uma pessoa responsável, eu acho que eu preencho os requisitos dessa vaga. Então, notaram essa diferença? Por exemplo, se eu faço um sinal assim, eu uso usar muito em sala de aula isso. Os alunos estão falando, que tu não pode gritar, né? Se tu gritar, vira um gritedo na sala de aula, né? E o professor gritar com o aluno, é sinal que perdeu a autoridade toda. Eu só fazia assim. Olhava para eles e fazia assim. E ficava, até todos calarem a boca. Isso aqui quer dizer tempo. Eu ficava olhando para eles e fazia assim, sabe? Dá um tempo, que é para dar um tempo. Isso já é um sinal de linguagem, é um sinal, é uma linguagem. Né? Então, eu coloquei também uns exercícios. Ai, ter que conseguir passar isso para vocês. Eu vou passar depois para o grupo
no grupo depois eu vou compartilhar, porque eu não passei ele para PDF ainda, porque tem umas questões, sabe? E essas questões eu queria discutir com vocês, mas infelizmente não sei o que aconteceu. É só comigo que acontece. Deixa eu ver o que mais que nós temos a respeito de linguagem. Deixa eu ver se eu abro aqui no Drive para ver o que eu tinha feito aqui para vocês. Eu descobri o que é, só um pouquinho, tá? Eu tenho. Legal, descobri. Ele está gravado em PPTX e ele está dentro do arquivo do Drive. Eu vou abrir ele lá. Só que o meu Google, o meu Gmail não está funcionando e eu tive que entrar pelo Mozilla. De repente é isso também. Tá, já consegui só um pouquinho. Só tem que conseguir o link aqui e eu já consigo. Tá. E, por exemplo, uma coisa também que eu acho que eu gosto de observar quando eu estou andando pela rua, assim, são placas, sabe? E às vezes tu olha para uma placa totalmente mal escrita. Aí tu fica pensando, pá, mas será que a pessoa ela não sabe escrever? Ou ela quis fazer aquilo para chamar atenção? Mas se ela não tiver certeza, a gente pode pegar no dicionário, pode pegar num livro, pode pedir para alguém, né, para escrever uma plaquinha, por exemplo. Estou vendendo sorvete. Então, vende esse sorvete, daí bota os sabores. Tem na apresentação de hoje, uma pessoa que está vendendo sorvete, ela bota e ela vende outras coisas, só que ela misturou. Então, ficou sorvete sabor em pó, sorvete de detergente, sorvete de que boa. Ela misturou as coisas. Então, a linguagem, ela tem que aproximar, mas também ela tem que ser clara, né? Ela tem que ser clara para que a comunicação flua bastante, flua bem, né? E essa linguagem de amigos é como se você estivesse numa roda de amigos na esquina, conversando, né? Aí eu conheço uma pessoa, a única pessoa fora desse âmbito escolar, que é uma amiga minha, e ela trabalha no caixa do Zafari, ali no centro. E ela fala corretamente. Ela nunca fala uma coisa assim, muito informal, sabe? E eu fico pensando, Marla, fala mais flexível. Ela não consigo. Ela fala como ela aprendeu na escola, e eu acho muito interessante. Ela e o filho dela, já o marido dela, ele é cobrador de ônibus, ele já fala igual o povo fala, assim, no ônibus, sabe? Mas ela fala muito correto. Eu acho isso uma habilidade delas que eu consigo ter, sabe? Eu consigo ser formal no momento que precisa, mas eu também sei ser informal a maior parte do tempo, né? Quando eu estou com a minha família, ou quando eu estou passando uma mensagem no celular, né? Uma forma de linguagem é a linguagem digital. Essa linguagem de celular, linguagem de computador, linguagem de tablet, essa linguagem da mídia, ela é uma linguagem informal, né? Porque você coloca ali, por exemplo, você não coloca hoje eu acordei triste, hoje eu acordei e põe uma carinha triste, né? Já é uma linguagem, é um tipo de linguagem, é um símbolo. Aí tu colocou uma poesia, colocou uma frase e perguntou para a pessoa, você gostou? A pessoa faz assim, faz um joinha, faz um likezinho. É um tipo de linguagem, né? Ela não precisa escrever, eu gostei muito da sua poesia. Por quê? Porque também a gente tem que prestar atenção que o mundo é muito rápido. Tudo é muito rápido hoje em dia. Tudo é muito rápido, né? Felizmente. Peraí, cachorro, se acalma. Felizmente as coisas são rápidas, né? Nesse sentido da gente se construir. Né? Então, se a gente for parar... Olha, chegou a nossa aula. Se a gente for parar para pensar que a gente não tem mais tempo de escrever uma frase longa, a gente aproveita os emotions, né? Então, nessa primeira parte, gente, aqui, agora vai dar para ver. Olha como eu fiz bonitinho, bem colorido. Então, eu fiz ali as diferenças, né? Da linguagem, da língua e da fala. Essa questão número 1 foi uma questão de concurso. Por isso que eu disse para vocês lá no começo, põe no número 1 ali. Defina as características que restringem a essa tríade. Tríade são 3. Linguagem, língua e fala. Né?
Então, quando eu vi essa questão, eu imaginei, é isso que nós temos que falar, né? Para que o pessoal se flexibilize também em relação àquilo que eles querem falar e fazer, né? Depois, mais embaixo, vou ter a linguagem representada por todo o sistema de sinais convencionais que permitem a interação entre os seres. É isso que vocês falaram também, esse jogo de cintura que a gente tem para falar, para entender as coisas, né? Ela é representada por símbolos, por sinais, por sons, aí vou ter sinais de trânsito, né? Ali, até quem não é motorista conhece os sinais de trânsito, né? Sabe da velocidade máxima, mínima, né? Até porque a gente tem que entender, tu tá num trânsito, o trânsito não é só para ti, não é só para os carros, é para os dois, né? Passa para o próximo, quem está ali, por favor. Ali. Placas de aviso de alerta, né? Isso é interessante. Eu sou professor de biologia, estou falando isso para vocês, economize água. Cuidado com o cão, então se tu vê aquilo ali, tu já não é bobo de entrar ali, né? Mesmo que não tenha cão nenhum, mas a placa já acabou a minha vontade de entrar. Perigo, não entre. Tu nem precisa imaginar que perigo é. Tá perigo, não vou entrar. Wi-Fi, todo mundo quer, né? A gente vai num restaurante, vai num bar, vai num mercado, a gente procura a plaquinha do Wi-Fi, né? Depois os símbolos, ó, o primeiro símbolo da amizade, né? Aquelas duas mãos é o símbolo da amizade, é um símbolo universal. Bandeiras. Bandeiras são símbolos. Cada país tem uma bandeira, né? O outro símbolo é o símbolo da biologia. Depois eu botei o símbolo da paz, botei o símbolo da coruja, a coruja que é o símbolo da sabedoria. Depois, outro tipo de linguagem são os sons. Aí esses sons aparecem muito em quadrinho, em revista, né? Em jornal, que é ali bum, cabum, sabe? Aqueles sons que aquilo que quer dizer que houve um barulho grande, ou que houve um barulho de chuva, ou que houve um barulho de raio. Depois eu vou ter um guarda apitando, porque o sinal do apito, né? O guarda apita é porque tem, né? Quando não tem sinaleira, apitou, parou. Apitou, parou. Sons de músicas e os sons não musicais, né? Música vem de instrumento musical, violão, piano, e os não musicais. Despertador, telefone, martelo, né? E os sons, por exemplo, de bombeiro, polícia, ambulância, que são são diferentes, sabe? É diferente a sirene de um ou de outro. Tá, o próximo. Quem tá ali pode passar o próximo para nós. Isso. Gesto e mímica que eu falei para vocês, adoro brincar com isso de aluno, adoro brincar com o aluno disso, assim. Tu pode fazer caretas, tu pode fazer sinais. Eu vou imitar um gatinho, imita uma formiguinha, imita uma árvore, né? E aí a pessoa que ganhou, que conseguiu imaginar, leva pão, nome de filmes, nome de livros. Outro cartaz do lado também, sinais, né? Ok. É um sinal que a gente não usa muito aqui, não usa no Brasil, mas os americanos usam assim como ok, né? A gente aqui não usa, prefere não usar. É feio aqui para nós. Assim, é um sinal de sorte, né? Assim, dizem que é um sinal de sorte. Faz assim, põe para trás também. Ou assim, tô ouvindo, não tô ouvindo, sabe? Fala mais alto. A dança. O quadrinho ali onde tem aquelas mãos escrito love, esse é um jogo de sombra, sabe? Vocês podem escurecer toda a sala, ligar uma vela e botar contra a parede e fazer mímica com as mãos, da formar palavras, da formar bichinhos. É linguagem de divertimento, né? Olha, um avatar com a máscara ali, né? A gente já sabe, só pela figurinha sabe que a gente não pode dispensar a máscara, a pandemia não acabou, né? Depois eu coloquei a figura de uma menina que ela tá falando em libras, né? Que ela tá triste, eu acho que é assim. E amigo, né? E o alfabeto, então, de libras, tá? Isso é o alfabeto, mas eles têm palavras, né, inteiras, que é um símbolo só. Eu não sei falar para vocês como é que se dá. Eu vou ter uma cadeira agora esse semestre de libras, de novo. Mas é muito específico, sabe? Tu tem que aprender como tu aprende o inglês, o francês, o espanhol. Tem toda uma norma dela, né? Próximo.
Vamos ver. Ó, tipos de linguagem. Então, eu botei verbal, que eu já tinha falado para vocês, é quando ela tem palavras, quando eu quero comunicar algo por palavras. Água potável, ar em manutenção, silêncio, por favor, né? Tem clínica, tem hospital, essa plaquinha. A não verbal é quando ela não usa a palavra e usa um sinal. Ali tem um cigarro, cortou, não fuma. Ali tem um negocinho assim, quer dizer que a estrada é sinuosa, né? E tem aquela placa que ela é mista, linguagem mista, onde eu botei um cigarro e está escrito ainda, proibido fumar. Tá? Pode passar. Vamos ver a próxima, o que diz. Vamos ver o que... Ah, tá. Aí eu botei na próxima... não, lá onde... É aí, ó. Onde tem essa linguagem mista, que ela aparece muito nos gibis. Sabe? Eu botei um quadrinho ali que tem o Cebolinha conversando com a mãe dele. Botei uma outra moça explodindo de raiva. Por quê? Por quê? Por quê? Mas a explosão dela não tem o som, ela tem palavras, né? Então é uma linguagem mista ali, explodindo bomba para todo lado. E botei umas crianças ali fazendo alguns gestos, usando a língua dos sinais, né? Eu ouvi um comercial esse ano de um coral cantando Imagine, todo em Libras. Eu chorei no primeiro. Bom, eu choro até em comercial de margarina, mas eu chorei muito, eu não consegui assistir ele 2 vezes, porque é apaixonante. Se vocês quiserem colocar no YouTube para chorar também, sabe? O choro também é uma forma de linguagem, né? É um coral cantor Imagine, todo ele em Libras. É muito lindo. Tá, enfim, passou. A outra. Daí eu só botei isso aqui porque vocês têm que ter esse conteúdo, tá? Vocês precisam ter esse conteúdo para vocês lerem e se atualizarem e estudarem. Mas ali eu voltei na linguagem formal e informal para falar que a formal é aquela que está ligada às normas gramaticais, né? Que ela requer uma norma culta. Eu fui ao supermercado, não é eu fui ao mercadinho. Não, eu fui ao supermercado. O tempo hoje está bom. Ah, vai chover, sabe? Não, tem que toda uma norma de concordância de verbo, de sujeito, pontuação, de pontuação para finalizar, de vírgula para dar intervalo na frase e tal. Por exemplo, ó, o uso da linguagem informal, aí eu pulei para informal, ela é usada em conversa de amigos. É isso que eu disse para vocês. E a formal já é para uma reunião de trabalho, já é para uma palestra, né? Então, a linguagem informal é aquela que eu falo livremente, sem regras, e tem que cuidar, porque algumas delas têm muito dos termos regionais, né? Gírias, linguagem mista, né? Por exemplo, termos regionais. Aqui no Rio Grande do Sul, bate. Bate é uma forma de linguagem. A pessoa vai continuar. Bate, tomei um café, caprichado. É uma linguagem informal. Ou, Jaqueline, hoje eu tomei um café que estava muito bom. Bate, é um café caprichado, sabe? Então, a diferença da formal e da informal é todo naquele jeito que você... E até acaba quando o corpo da gente acaba falando junto com tudo isso, né? A linguagem formal, tu encontra ela em revistas, em jornais, são textos que passam por revisão para ver se não tem erros. E quando tem erro, dá uma encrenca, né? Dá uma encrenca danada. Se eu fosse, por exemplo, corrigir uma redação de aluno numa prova de vestibular, do Enem, eu ia corrigir dentro da língua formal. A não ser que eu pedisse uma redação na língua informal. Mas daí é toda uma concepção de criação, porque às vezes a pessoa usa palavras que tu não conhece. Existe também aquela coisa de tu inventar uma palavra, e essa palavra vai criando vida e vai tomando forma, né? Tipo aquela, uma pedra no meu sapato. Olha essa expressão. Você é uma pedra no meu sapato.
O que uma pedra no sapato? A pessoa não é uma pedra, mas ela incomoda tanto que se tivesse uma pedra dentro do sapato. Então, é uma expressão que criou e foi tomando forma, né? E tem aqueles termos regionais de outros lugares. Por exemplo, eu vou falar de Minas, porque às vezes eu vou lá. Então, em Minas, o meu filho mora há muitos anos lá. E daí, chegou aqui em casa uma vez, ele queria um mercado. Eu expliquei, e ele disse assim, eu vim com covô. Eu fiquei pensando, com covô? É como que eu vou até o mercado? Entende? Como que eu vou até o mercado? Com covô. Sabe? São aquelas coisas regionais. Ou então, escrever uma pessoa do Nordeste falando, né? Ai, quero descansar na rede, quero aproveitar a praia. Eles falam assim, cantadinho, sabe? Tudo depende da colonização, que o Brasil é uma faixa muito extensa. Foi colonizado por uma parte por holandeses, uma parte por portugueses, uma parte por espanhol. E ali foram criando essas formas de falar muito parecida com o colonizador, né? Em Santa Catarina, onde eu morei mais de 30 anos, eles falam rapidinho. Queres, se não queres, diz, sabe? Ou então a gente dizia assim, quando uma criança incomodava, lá tem um peixe chamado tainha. Tainha tem em todo lugar, não é só lá. Olha, menino, para, que eu vou te dar com a tainha nas costas, eu te dou com a tainha nas costas, sabe? O que você quer? Vai pegar uma tainha, vai bater nas costas de alguém. Mas é um jeito de falar. Aqui no Rio Grande do Sul eu te dou de relho, né? Que relho é aquele negócio de couro que dá no cavalo. Te dou de relho, cara. Sabe? Então, esses termos regionais é uma linguagem informal. E é bonita. Para aí. Pode passar a próxima. Para o próximo ali. Essa que eu já falei bastante. Tá. Aí eu fiz um quadro. Esse quadro não é necessário a gente ler todo ele, porque foi de coisas que eu já falei, né? Então, ali, do que precisa de norma, do que não precisa de norma, né? Tem um exemplo bem embaixo que diz assim, você viu o que está acontecendo na linguagem formal e na linguagem informal? Nossa, você viu o que está acontecendo? Né? Aí usa o tá, usa o tô, de um jeito reduzido, mas é pela velocidade dos nossos dias, pela dinâmica de nossas vidas, pela dinâmica do nosso dia a dia, né? Pode passar a próxima, que são tudo para ler depois, tá? Também. Vamos ver o próximo, que não seja esse quadro. Ó. E aí, tem uma coisa que eu gosto muito, que é a linguagem digital. Sabe? Que ela veio na vida da gente para ajudar nessa dinâmica de tudo. Dinâmica de empresa, dinâmica de vida, dinâmica de escola, dinâmica do dia a dia. Ela não é uma linguagem formal. Tu não pode escrever numa redação, num trabalho científico, uma publicação com uma linguagem digital, a não ser que peça, né? Então, a gente chama muito de internetês, mas internetês não existe. Para, cachorro. É um termo que a gente usa, né? Aí eu botei que ela surgiu como uma espécie de conformação ou adaptação aos nossos recursos tecnológicos, né? Porque antigamente tu tinha um celular que ligava e depois ele mandava mensagens também, mas a mensagem era inteira. Eu estou no ônibus e vou chegar em casa às 18 horas. Hoje em dia tu põe assim, eu tô indo, chego daqui a pouco, sabe? Então essa linguagem, ela veio facilitar, essa informalidade, ela veio facilitar a vida da gente, né? Mas ela não pode confundir a gente. Ela tem o espaço dela, dentro da nossa língua, dentro da nossa língua, né? Essa escrita ela é baseada em palavras, em dígitos, em simbologias que facilitam o discurso de blogs, de sites, de redes sociais, que a gente vai ver depois também, tá? Ela engloba leitura, ela engloba interpretação, ela engloba tudo, porque quando tu vê uma imagem, por exemplo, uma pessoa hoje não se escreve assim, oi, Maria, bom dia, Maria, como você está? A gente já bota aquela imagem do bom dia no celular, boa noite, boa tarde, bom final de semana, né? É mais fácil, mais rápido, e tu agradou a pessoa com aquilo, né? Postar fotos no Facebook, no Instagram, enviar mensagens pelo WhatsApp,
deixar recados de aniversário no perfil dos amigos, né? A internet fez tudo isso, né? É um outro cérebro, né? Hoje tinha uma amiga minha de aniversário e se não fosse o Facebook, eu não ia lembrar, sabe? Daí eu abri de manhã, já sabia que ela estava de aniversário. Aí o que eu fiz? Já botei umas carinhas lá, umas florzinhas, mandei para ela. Bom, esses são exemplos, e tudo isso que eu falei é exemplo de tarefas que há poucos anos não eram concebíveis na língua portuguesa e que hoje fazem a rotina. Por quê? Porque a língua é viva, gente. A língua é como nós. A língua ela tem que se adaptar, ela tem que se transformar no nosso dia a dia. Mas eu só estou falando o lado bom da coisa, vocês viram, né? Que também tem um lado ruim, aquilo que tu maldiz as coisas, aquilo que tu bota de informação errada, aquilo que tu incita ao público a fazer, ou as pessoas a fazerem uma coisa errada, entende? Eu estou falando da parte boa, né? Que é a parte que facilita e que vem junto com a gente, né? Só que, é claro, para as pessoas das antigas, é claro para nós, é claro para vocês, e é claro para os filhos de vocês, que existe uma língua formal. Pode passar o outro. Eu não estou vendo ninguém falar, né? Eu acho que ou estou todo mundo dormindo, ou estou concordando. Bom, aí eu tenho uma questão. Eu não vou botar a resposta agora. Vou dar a resposta lá no final. Estamos aqui escutando. Ah, então tá bom. Se quiserem participar, abre o microfone. Bom, eu vou... é uma questão de prova, tá? Eu peguei essa aqui, foi de uma prova, acho que foi até do Instituto Federal. Sobre a linguagem verbal e não verbal, eu só permitir ali. É correto afirmar que... Então, vamos pensar, o que é correto afirmar sobre a linguagem verbal e não verbal? Lá no final eu dou a resposta, tá? Mas não agora. A linguagem verbal, que é aquela que é escrita, e a não verbal, que é aquela que são símbolos, são duas modalidades de comunicação que nunca são empregadas juntas. Será que isso é correto? Vamos pensar. Letra B. A linguagem verbal representa a linguagem formal, enquanto a linguagem não verbal é representada pela linguagem informal. Né? Letra C. A linguagem verbal é sempre culta e segue padrões da gramática da língua. Vamos pensar dentro de tudo aquilo que a gente conversou. Letra D. A linguagem não verbal não pode ser realizada nem com fala, nem com escrita. A não verbal. Letra E. A linguagem verbal também pode ser chamada de linguagem mista, pois utiliza diversas variantes da língua. Isso é uma questão, é isso que eu quero trazer para vocês, questões que caem em provas, entende? E que a gente é obrigado a pensar. Que a gente não pensa só quando tem matemática, que tem que estar somando, multiplicando, fazendo... A gente pensa sempre. A compreensão vem através da língua e da linguagem, entende? Mas depois eu dou a resposta para quê? Quero que vocês pensem nessa aqui, tá? Vamos lá, na outra, que também é outra pergunta, na questão número 2. Conseguiram ler e entender? Mas eu quero ver a resposta. Pode passar quem está passando. A questão número 2. Tem os emojis, né? Os emojis foram criados em 1999, então a partir de conhecimentos gerais, pelo designer japonês Shiketaka Kurita, com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa. Sobre essa linguagem, é correto afirmar que... Bom, esse emoji faz parte da linguagem digital. Como a gente sabe que o povo japonês é um povo que está sempre correndo, criaram esse tipo de linguagem. Joia, não, carinha feliz, carinha triste, né? Chapeuzinho de aniversário. O que é correto afirmar? Letra A. Os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. O emissor é quem manda a mensagem. Letra B. Os emojis utilizam a linguagem mista, em que há o uso da linguagem verbal e não verbal. Letra C. Os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras. Letra D.
Os emojis são sempre utilizados como emotions, outro tipo de linguagem não verbal. Letra E, os emojis são essencialmente uma comunicação linguística expressa pela ordem das palavras. Então, nós temos ali 5 opções. A gente pode pensar depois na pergunta e pensar nas opções. Isso é uma compreensão e uma interpretação, tá? Bom, vamos passar depois e dou a resposta dessas duas. Vamos passar para a próxima. Que a gente, ali. Esse aqui, uma das placas que eu falei para vocês, tá? Até hoje eu compartilhei com as minhas filhas porque eu achei muito engraçado isso. Aí eu botei vai encarar. Vai encarar é uma linguagem, é um tipo de linguagem informal. Vai encarar a cara, né? Então, por exemplo, nessa placa estava escrito: vende-se bolos no pote, sabor variados. Para baixo tinha sabão líquido, amaciante, desinfetante, detergente, que boa. Aí eu fico imaginando, né? Vender bolo no pote com sabor de sabão líquido, sabor de amaciante, sabor desinfetante, sabor detergente, sabor que boa. Né? Então, a linguagem informal, ela tem que ser bem usada também. Se tu não quer escrever uma placa formal, dizendo que tu vende bolo no pote com sabores tal, escreve uma placa divertida, faz um desenho do que tu está comercializando, mas ali está tudo misturado, e ela ficou muito assim, de pensar que tu está comendo um bolo no pote com sabor de sabão líquido, sabe? Eu penso que tem muitas placas divertidas, mas tem muitas placas que não merecem estar na internet, entende? Porque são coisas absurdas, assim. Mas essa é para chamar a atenção de como a gente não se atrapalhar na informalidade também, né? Aí botei um emotion ali, um avatar ali com uma bomba na cabeça, assim, ficou mesmo que uma coisa meio estranha, assim, né? Vendo o bolo, e é cheio de pontinho, vem bolo, 2 pontinhos, 2 pontinhos, pote, sabor de 2 pontinhos variados, aí tem toda aquela descrição do que é variado para ele, né? E se vocês prestarem atenção, tem muita coisa assim no centro. Ó, cuidado com o que oferece e como oferece, né? Oferta imperdível, chip vivo, R$1 com aparelho. Não te dá a impressão que tu vai comprar o aparelho e o chip por R$1? Então, é um jeito de usar a linguagem informal da maneira errada. Aconteceu um caso assim com uma das lojas aqui em Porto Alegre, que o vendedor errou a placa e estavam vendendo o computador tipo a R$200, R$250. Acho que foi no shopping. Mas era alguma coisa do computador e ele não especificou. Eu sei que as pessoas que se ligaram conseguiram entrar na justiça e comprar o computador por aquele preço que estava na plaquinha, sabe? Então, tem que ficar esperto também com o que você lê, né? Ou com o que você põe. Tá, vamos para o próximo, então. Aí eu cheguei naquela parte que eu falei para vocês que a linguagem formal ou informal, ela nem sempre é boa, né? Eles usam muito essa rapidez da internet e essas redes sociais para o mal também, né? Então, botaram, cuidado, não cair no golpe. Então, tem golpe que vem pelo Facebook, tem golpe que vem pelo WhatsApp, tem golpe que vem pelo jornal, tem golpe que vem por placas que penduram em postes na rua, né? Por quê? É rápido, é informal, né? Então, a pessoa olha ali, por exemplo, aqui está no Facebook, vagas abertas na Coca-Cola, não é necessário experiência. Um salário absurdo, mas porque quando você linka no link que tem ali, ele já vai para um outro lugar, sabe? E aí acaba roubando dados, acaba enrolando você. Então, isso a linguagem da internet tem de ruim, entende? Quando a gente recebia carta somente, ou quando recebia um bilhete somente, não havia isso, né? Agora isso vem com muita velocidade. As vítimas geralmente são pessoas mais idosas, né? Porque se confundem nas palavras e acabam entrando nos golpes. Ali pelo WhatsApp, que eu botei, aí estava dizendo assim,
eu estou precisando tirar um dinheiro, o banco está fechado, você me empresta e depois me dá o número que eu deposito, qualquer coisa assim, né? Ou está demorando cair, aí a pessoa vai lá, fica com pena e cai no golpe deles, né? E a gente sabe que existe uma rede de destruição na internet, não é só a linguagem boa, existe a linguagem ruim também, tanto na formal quanto na informal, mas na informalidade existe mais. No jornal também tinha uma coisa ali, agente de portaria, né? Aí quando tu vai nesse lugar, não existe. Ou quando tu liga para esse telefone, ninguém atende, entende? Ou tu vai lá e é para outra coisa, enrolam, querem te dar um golpe, querem te vender alguma coisa, não querem que você faça exatamente aquilo. Geralmente, eu quero uma pessoa para ser babá. Aí contrata uma mulher, coitada, a mulher chega lá, tem que limpar vidro, limpar o banheiro, limpar o chão, levar o cachorro para passear, não é só para babá, entende? Então, existe esses golpes também. E golpe em poste, né? Empresta-se dinheiro, faça o seu curso em 2 dias, sabe? Tem muita notícia falsa. Que essa velocidade que a gente busca todo dia pode confundir e te levar a um prejuízo grande. Então, cuidar muito. Por exemplo, coisa de banco, ela quase nunca vem por WhatsApp, né? E quando vem com a linguagem formal. Não vem com qualquer linguagem. Tem uma amiga minha, que até a Jaqueline e as gurias conhecem, mas ela trabalha na área da saúde. Ela recebeu um e-mail, eu guardei o e-mail, que ela recebeu $300.000. Veio todo em espanhol. E ela teria que enviar o número de documentos dela, de passaporte, para eles enviarem a passagem para ela receber. Só que ela nunca saiu do Brasil. E isso ela ganhou numa loteria fora daqui, né? Ou então, se ela não pudesse ir, ela deveria informar o número de uma conta para que eles depositassem o dinheiro dela. Aí tem gente que, ganhei $300.000. Pensar, sabe, o que a linguagem pode fazer com as pessoas também, né? Mas, enfim, vá para frente agora. Bom, provavelmente... esse é o último. Provavelmente, isso aqui vai cair na prova do Enem. Porque como eu fico estudando muita coisa ali, eu vi que tem uns professores que bateram bastante em cima disso, sabe? Porque o que acontece? O mundo, com a pandemia, nós ficamos muito virtuais. E eu tenho a maior preguiça de ir no supermercado hoje em dia. Tenho. Claro que aí tu tem que pesquisar a melhor rede, o melhor local, tu tem que ver se eles têm credibilidade, as lojas também. Então tem aqueles reclame aqui, sabe, na internet, que tu põe reclame aqui. Se apareceu muitas vezes o nome da loja do mercado, não compra porque é furada, né? Tu tem que ter uma visão de que as coisas são reais ali. Mas a gente se tornou muito virtual, né? E a gente usa muito essa linguagem. E eu tenho preguiça de ir no supermercado hoje em dia, porque eu me acostumei a comprar daqui de casa. Mas daí também, se entrar, por exemplo, se eu passar o número de um cartão meu para uma rede falsa, o que eles vão fazer? Naqueles links que eu falei para vocês antes. Eles vão clicar ali, eles vão pegar todos os teus dados. Então, eles te enrolam com a linguagem também, entende? Então, por causa disso e por causa da pandemia, que a gente está em casa e a gente fala muito com as pessoas pelo WhatsApp, porque a gente se sente sozinha, a gente fica ali no WhatsApp conversando, a gente fica olhando o Facebook para atualizar, a gente fica inventando coisas, né? Bom, então eu acho que esse é um tema que vai cair em prova, não só no Enem, mas vai cair em prova, que são gêneros digitais ou virtuais. O que é isso? É essa linguagem dinâmica, essa linguagem rápida, em que as vogais desaparecem. Por exemplo, você vira um V e um C. Quando que na linguagem formal tu vai escrever? Hoje eu vim para ver você, alguma coisa assim, e bota o VC. Não existe. Agora ali no celular, tu coloca tranquilo, né? Um fim de semana vira finde ou vira FND, as vogais sumiram. O sim vira S, o não vira N, né? Essa dinâmica.
né? Que transforma a linguagem virtual, né? Que transforma a linguagem informal e a linguagem digital e virtual, né? Bom, nunca na língua, né? Vocês viram que nós já estávamos discutindo que era língua, que era fala, que era linguagem. Hoje é uma de linguagem, né? Porque a língua tem as suas regras e a gente não pode fugir delas. Aí eu botei como número 1 o e-mail, né? O e-mail, ele era, assim, é um correio eletrônico, né? Ele veio para substituir as cartas. Vocês imaginam, no tempo do Império, por exemplo, um rei mandava uma carta para um reino antigo, lá para um súdito ou para uma colônia, aí as cartas iam nas mulas, né? A mula carregava aquelas malinhas com coisa, a pessoa ia levando, levava décadas, levava milênios aquilo para chegar aquela carta. E para voltar a resposta. Depois tinha os arautos, que. Ah, que susto. Tá. E depois tinha surgiu o correio, né? Então as pessoas escreviam cartas, fulano, como é que. Espero que. Escrevo essas mal traçadas linhas, espero que elas lhe encontrem com saúde, sabe? A gente usava uma linguagem formal nas cartas, muito bonitas, assim. As cartas de amor deviam ser lindíssimas naquela época, né? Porque, e assim, aí o correio levava 15, 20, 30 dias para ir, e levava mais isso para voltar. Aqui na guerra, né? Eles mandavam muitas cartas para as esposas. Às vezes, quando a esposa mandava a resposta, que ela tinha morrido na guerra. A tragédia, né? Mas aí o correio eletrônico veio para substituir aquela elegância do correio. Por quê? Tu pega ali, tá, o e-mail, tá, fulano e tal, arroba gmail e tal, pá, mandou. Só recebeu, pá, te mandou de volta, né? E isso durou um tempo. Aí agora ela está mais restrita a repartições públicas, a coisas de faculdade, de universidade, de escola, né? Mas é um correio eletrônico, uma coisa com a linguagem praticamente formal, assim, né? Não que ela não use a informalidade, né? Mas se ela for para uma repartição pública, se ela se referir a uma petição, alguma carta que você está mandando para um chefe, ou de uma empresa para outra, né? Que existe muito isso de uma empresa mandar para outra, não vai mandar com qualquer linguagem, tem que mandar com a linguagem formal, né? Mas o e-mail é isso. Quando o e-mail parou de surgir, veio também aquelas mensagens no celular, né? Que ficou mais moderno ali. Quando acabava o teu pacote de internet, acabava as tuas mensagens também, né? Então, só desligar meu celular aqui, porque eu não sei quem é que estava ligando. Bom, depois eu botei os blogs, né? Os blogs eram escritos, eram mensagens, né? Aí que foram substituídas depois pelos vlogs, que foram onde apareceram os vídeos, né? Então, tu já não escrevia mais no blog. Tu simplesmente mandava um vídeo para a pessoa, né? Alguém tirou a minha apresentação. Hã? Não, é dali mesmo. Ah, tá. E aí depois os stories, né? É o stories, né? Que aí são narrativas do dia a dia, né? É como se eu estivesse fazendo um diário, só tinha me ligado e eu desliguei. É como se fosse um diário, sabe? Narrativas diárias, assim, que tu vai botando ali no Insta, no teu stories no Insta ou no Face também tem. E seriam comparados às crônicas na literatura, assim. Aí são coisas que te acontecem no dia a dia, tu vai colocando, né? Tem os blogueiros, eles vivem muito dessa mídia, né? Então, eles fazem blog de comida, eles fazem blog de maquiagem, eles fazem blog de moda, eles fazem blog de língua portuguesa, eles fazem blog de matemática, eles fazem blog de um monte de coisa, né? Inclusive, existe sempre a parte legal e sempre a parte que não é legal, tá? Existe muita coisa que a Polícia Federal fica captando, porque não são coisas boas, né? Mas os blogs são como se fossem crônicas, as crônicas que foram escritas por algum escritor famoso e publicadas no jornal. São essas narrativas que diárias, né? Às vezes publicam 2, 3 vezes ao dia, mas são as narrativas quando é escrito é blog, quando tem vídeo é vlog, ou então quando aquelas coisas pequenininhas chama de histories, né? Ou stories. Depois eu coloquei também os Twitters, WhatsApp, Face e Insta, né? Aí mudou, e são redes sociais, né? O Twitter é uma rede social,
O WhatsApp é uma rede social, o Facebook é uma rede social, o Instagram é uma rede social. São ambientes que as pessoas se acumulam. É como se estivéssemos todos na mesma sala, numa reunião, todos na mesma sala de aula, né? Ou como um grupo de amigos ali na esquina conversando, ou um grupo de trabalho trocando informações, né? Então, o que eles vieram, o que essas redes sociais fazem é nos aproximar, né? Da mesmo assunto, na mesma ideia. Então, eles vieram ali nos aproximar, né? O que a gente usa muito agora. No Natal, aqui em casa, a gente fez chamada de vídeo. E é como se meus filhos estivessem no Natal aqui, porque eles não puderam vir, por causa dessa pandemia toda, e é bom não vir mesmo. Então, ficou em casa eu e as minhas 2 filhas, e os filhos que estão fora, a gente fez um vídeo ali e comemorou o Natal todo junto, né? Então, são os agrupamentos. Essas redes sociais são agrupamentos sociais, né? E aí, essa mensagem é trocada através de memes, através de GIFs, através de mensagens, né? Através da voz, né? Através de gestos. Algumas delas levam legenda, porque a legenda para que o surdo consiga entender a mensagem, né? Tem o post e a legenda, que é exatamente isso, né? São as postagens de foto, postagem de vídeo, e aí coloca a legenda, né? Para que a comunidade surda consiga participar também, né? E a voz, para quem não enxerga, e as letras para quem não ouve, né? Na televisão a gente tem isso também, né? Tem a opção lá, tu botar a legenda e assistir um filme legendado. E memes, né? O memes, ele surgiu com um livro que eu até tenho aqui, ó. Surgiu a partir desse livro, que é O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins, tá? Surgiu nesse livro aqui, porque o autor colocava o gene, que era o do DNA, como cada DNA como uma imitação um do outro. E isso viralizou, né? Isso se prolifera. E, geralmente, e ainda bem que usam para o humor, né? Claro que sempre tem os 2 lados das coisas. Mas o meme é uma imitação, né? É um gênero. Eu acho que esse era o último, né? Tem mais algum ali? Acho que não, né? Me perdi, mas acho que... boa noite. Olha ali, um meme, um avatar para vocês. Então, pode tirar a apresentação, quem estava tirando. Quem estava colocando ali. Vou guardar meu livro aqui, porque daí despenca todos os outros aqui. E aí sai da ordem aqui. E eu gosto das coisas na ordem. Então, vamos lá. Lá naquela questão, depois de tudo, eu quero saber se vocês entenderam. Entenderam? Vocês selecionaram a melhor resposta? Entendo. A, B, C, D ou E selecionaram a melhor resposta? Aqui a resposta, eu vou botar depois, quando a gente transformar em PDF, a resposta certa é a letra D, tá? A linguagem não verbal, ela não pode ser realizada nem com fala, nem com escrita. É não verbal. Tá? E a número 2, da questão seguinte, a resposta é a letra A. Certo? Essa aí é a letra A. Eles completam a linguagem verbal, expressando as emoções e as emissões da linguagem. Tu põe lá aquelas mãozinhas, né? Quando tu agradece, quando tu consegue uma. Você foi aprovado no concurso. Coloca a mãozinha. Ou, você sabe tal coisa. Sei, por aquela carinha de não sei. Ou aconteceu, choveu, alagou tudo. Cara de surpresa, de pavor. Máscara, coração partido. Então era isso, gente. O papo de linguagem que eu queria trazer. E eu gostaria de ouvir vocês. Eu, a Jaque, a Marina, gostaria de ouvir vocês assim, sobre a aula. Qual é a impressão que vocês tiveram hoje sobre linguagem? Tem alguma dúvida que eu possa esclarecer e gostar? Para mim está muito interessante. Está muito bom o curso, está muito interessante. Que bom que você gosta do curso. É uma coisa satisfatória, assim. A proposta é que das quartas-feiras agora elas fiquem mais em conhecimentos gerais, né? Para que vocês aproveitem
esse momento das quartas-feiras para se preparar também para diversidades, assim, sabe? Para um curso, um concurso, um outro tipo de entrevista, um outro tipo de conversa, né? Não só dentro daquela formalidade que a gente está na quinta-feira, porque essa parte da quinta ela é importante, ela é necessária, né? Amanhã nós vamos ter uma outra aula também. Assim, quando a aula é presencial, a gente levanta, a gente conversa, a gente brinca, a gente ia brincar de mímica, a gente ia brincar de um monte de coisa. Infelizmente, não podemos, né? Nós temos que, nesse momento, nos resguardar ainda. Então, a aula fica um pouco assim, meio que monótona, meio que sonolenta, né? Mas a gente tenta fazer o melhor que pode, né? Para ela se tornar legal, assim. E essa parte da linguagem é boa para entender, porque ela cai em concurso, ela cai. Ela é fatalmente uma questão e ela cai, ela enrola e cai. Por isso que eles querem muito saber o que tu sabe realmente da língua ou não. Né? Eu quero saber o quanto tu sabe, porque às vezes realmente tu sabe, né? Da língua, né? Essa coisa de perder para vocês antes de currículo, né? Currículo vitae para enviar para as empresas. Se vocês sabem fazer, se você tem alguma dificuldade, a gente pode passar uma aula sobre currículo, ou montar um currículo também, né? A gente compra esses na livraria, que ele vem cheio de coisa, e um currículo, ele não precisa ter todos os teus dados. Está te candidatando uma vaga, tu não está sendo contratado. Então, tu não precisa colocar número de documentos, tu não precisa colocar endereço completo, tu não precisa descrever a tua vida num currículo, não. Tu vai colocar informações básicas, que é teu nome, básico onde você mora, não precisa descrever todo o endereço, colocar a tua formação, a tua experiência, né? E era só. Depois, se te chamarem para um trabalho, e aí sim você encaminha os documentos. Mas sim, isso não. Tem muita gente que coloca ali num currículo todos os documentos. E esse documento pode ser copiado por algum vilão, né? E você está em maus lençóis por causa disso. Até conta bancária, às vezes o currículo pede. Para que eles querem saber a tua conta bancária se ele não te contratou? Né? Não tem sentido. Primeiro, ele tem que ver se as tuas habilidades profissionais se enquadram na vaga que eles estão te oferecendo, tá? Aparece muita notícia falsa a respeito de vaga de emprego no Cine também, tá? Tem uma empresa que chama-se Cine, não tem nada a ver com Cine de emprego. Aí tu vai lá, a vaga não existe, porque a empresa também não existe, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas isso todo mundo tem que tomar cuidado. Eu já caí na conta do vigário 2 vezes. Primeiro eu fui alugar um apartamento que mais 10 alugaram, depois eu fui alugar um apartamento que não existia. Olha só. Mas isso quando eu cheguei em Porto Alegre. Né? Eu vim no interior achando que Porto Alegre era para qualquer um, e não é. Tá? Cheguei aqui, fui alugar um apartamento, o apartamento era maravilhoso, mas como eu sou muito ansiosa, eu quero adiantar tudo. Depois que a pessoa diz, tu vai ter que me pagar tanto. E eu disse, não, vou ter que ir no banco pegar esse dinheiro, não tenho. Aí eu fiquei de voltar, mas antes eu inventei de passar no porteiro do prédio e perguntar, como é que é a movimentação da mudança, que dia que eu posso fazer? O cara, tu é mais uma que caiu na conversa dele. A sorte que eu não tinha dado dinheiro, que eu não tinha dado nada. Aí eu fiquei decepcionado, né? Aí outra vez eu fui atrás de um endereço, que o cara também não passei dados, não passei nada, porque eu não costumo passar, eu fui ver, o apartamento não existia. Por isso que eu não saio de onde eu moro, entende? É Zona Sul, conheço todo o pessoal e o pessoal me conhece, então estou assim meio que em boas mãos, porque a gente vem de algum lugar e achando que a cidade vai abraçar a gente, não é assim. A gente tem que, um tempo a gente tem que, sabe, dar uma patinada, investigar, assim. Desde que a gente está localizado, agora é comigo a conversa. Aí a gente vai ficando esperto com a vida daí também. E era isso. Quem mais? Agora eu quero que você fale um monte de coisa. Verdadeiramente estamos vivendo em um tempo complicado, todo mundo tem que cuidar. Com certeza. Aí, quero ouvir vocês agora. Falem qualquer coisa pra gente testar aí. Acho que a gente pegar todo. Testar a nossa linguagem.
Brincadinha. Fazer alguma coisa. Temos aí mais agora janeiro, né? Fevereiro e março. Em março acaba o nosso curso. E aí vocês recebem a segunda parte daquela apostila que a gente fez. Essa vai ser mais completa. Vocês aproveitaram bem a apostila de vocês? Sim, Pegaram os exercícios? para mim sim. Também porque ela é de vocês. Vocês ainda têm tempo a realizar os exercícios, praticar o conteúdo. Quando tiverem dúvida de alguma coisa, também tem o grupo, tá? Por favor, foi para isso. Esse é o nosso grupo é para isso. Tá. Se conectar, tirar algo. Oi, professora. Oi, fala. No final do curso, o aluno vai receber um tipo de certificado ou não? Por isso que quando, ali no ladinho, ali no chat, vocês colocam o nome de vocês, tá? Aí depois é emitido um certificado de conclusão do curso, tá? É o Instituto Federal mesmo que vai emitir para vocês o certificado. E esse certificado é válido e é aceito, tá? Para comprovar que vocês fizeram um curso de tantas horas para aprendendo a língua portuguesa. Então, e vocês eu estou falando bem, e eu tenho dito que em maio, quem ainda está com alguma dúvida vai me lembrar muito, sabe? E aí vocês vão usar esse poder para conviver bem. Então tá. Termos que a gente às vezes vai ter que assim, também, vai usar alguma coisa que vai ofender a pessoa. Usa, você já se não foi bom para você, não é bom para os outros. Tem muitos termos nossos que não são bons lá fora, tem bons termos lá de fora que não são bons para nós. Tipo, compromete a integridade, a são as diferenças, né, da linguagem, das regionalidades que existem no Brasil e fora do Brasil. Mas daí vocês vão receber no final do curso, vocês vão receber pelo e-mail de vocês, tá? Então, o e-mail de vocês no grupo, na descrição do grupo lá no Google Forms, quando fizeram isso, o Google Forms tem que ter o e-mail válido, e é através do e-mail que vai o diploma. Daí vocês imprimem em alguma lã, imprimem em algum lugar, vocês vão lá e vão imprimir direitinho. E o bom é que por e-mail fica tudo gravado, né? Porque a gente imprime e manda para algum lugar, depois precisa dele de novo, você pode imprimir de novo e mandar para outro lugar, né? Bom, fica gravado, né? Aí você pode até recortar, imprimir, botar num quadro, sei lá, deixar em na parte de documentos para comprovar que vocês estudaram língua portuguesa com a gente. E aí, com toda a esperança do mundo, vai vir vacina, isso vai acabar bem, e a gente vai poder ter aulas presenciais. Assim, aí vai ser tudo de bom, sabe? Aquela coisa da gente poder brincar em sala de aula para aprender. Eu gosto muito de dar aula brincando com as coisas, jogando com as palavras, jogando com as pessoas, levando jogos para a sala de aula, montando cartazes em sala de aula, assim, de um jeito que nunca mais sai da cabeça do aluno, sabe? Então, esse jogo de sala de aula não tem câmerazinha que substitua. Isso é só porque realmente a gente precisa agora, né? Tá bom? Tá bom para vocês hoje? Podemos nos despedir, não? Tá muito bom para mim. Então tá bom. Então eu quero desejar para vocês uma ótima noite de quarta-feira. Cuidando, usem máscara. Aprendendo muito, né, hoje, professora? Aprendendo muito, muito bom os cursos. Obrigada. Continue usando álcool gel, continue usando máscara. E continue estudando. Prazer é para mim de você. Que bom. E aí amanhã a gente tem uma outra aulinha. Amanhã é língua portuguesa, amanhã é língua formal.
Tá. Tá bom. E não esqueça, essa aula fica gravada. Passem adiante, pode rever lá na hora do banho, na hora que não está fazendo nada. Liga o celular, põe no Viva Voz e vai escutando, sabe? Eu faço muito isso com as minhas aulas. Eu gravo elas e na hora que eu estou cozinhando, por exemplo, estou na cozinha, eu ponho no Viva Voz e aí estou escutando o que o professor falou. Aí vou revendo, vou escutando de novo, sabe? Algumas coisas e vou tirando dúvidas, assim, vou elaborando perguntas, coisas assim. Para isso a mídia serve também, né? Porque a gente cria uma memória. Tá bom? Um abraço para vocês. Igualmente, professor. Para você também, professora. Boa noite para você, sua família, tudo. Para vocês também. Obrigada por estarem aqui. Igualmente. Parabéns, igualmente. Tchau. Boa noite, pessoal. Se cuidem. Até amanhã. Até amanhã. Igualmente. Boa noite. Produit quoi fini? Décadence. Comment quitter la ligne? Chimarrão. Tomar um gole para mim, professora. Vou tomar com você. Você sabe tomar chimarrão? Não aprendeu a tomar chimarrão? Bom, né? Aham. Tá bom. Quando a gente tiver uma aula presencial, nós vamos fazer uma aula de chimarrão, tá? Tá. Pô, já me conheço. Oi. Só um pouquinho que eles estão saindo agora.